Olá, vamos dar continuidade com a parte 2 desse vídeo sobre tensões normais e cisalhantes. Então, vamos falar agora sobre o diagrama tensão-deformação no aço. Tá? Então, o ensaio de tração, nós vamos ver um vídeo daqui a pouquinho, ele resulta a partir do alongamento de um espécime como esse aqui, ó, tamanho do lápis. Ele produz uma relação absolutamente linear, isso é devido à grande resistência do material, e vai chegar num determinado ponto que ele, se ele passar, e se for descarregado, ele não volta mais à origem. Ele perde a sua característica elástica. Então, é o que se chama de limite elástico. E a partir desse ponto, ele começa a escoar. Esse Y aqui é escoamento em inglês. Ele vai escoando até um determinado ponto e, de repente, há um rearranjo dos cristais, das moléculas do material, e ele sofre um processo de encruamento, ele aumenta a resistência. Se você estiver aqui e tirar a carga, ele volta e fica uma deformação permanente na peça. Quando ele passa por esse ponto máximo, e como as tensões são sempre reportadas com a seção original, começa a cair até ter a ruptura. Então, isso é como é feito o ensaio. Normalmente, você aplica uma força, devido pela área do ensaio, você tem a tensão. E aqui, você tem um alongamento dividido pelo alongamento original, você tem a deformação específica. Essa letra grega é epsilon. A tangente desse ângulo aqui é o que a gente chama de módulo elasticidade ou módulo de Young, muito conhecido também como módulo de Young, ou módulo elasticidade. Tá bom? Então, vamos ver então agora um pequeno vídeo com um teste do espécime. A gente vai ver exatamente essa configuração. The tensile test. First test, material with yield point phenomenon. In the first tensile test, a plain carbon steel with yield point phenomenon is to be tested. This is the test piece. It has a cylindrical test region with an original diameter of 10 mm and an original gauge length of 100 mm. Within this test region, distance marks have been drawn at regular intervals. They help to visualize and measure the plastic behavior of the specimen. Using a hand control, the tester moves the upper crosshead into its correct starting position. Now he can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper grips of the testing machine. In the next step, he swings the extensometer into its working position and checks that everything is correctly prepared. Then he selects all necessary testing parameters on the control computer. Ready. The test starts and the extensometer's sensor arms are carefully pressed onto the test piece. This way, the gauge length can be measured throughout the whole tensile test. The gauge length is displayed at the bottom right-hand corner of the screen. At the beginning, it amounts to 100 mm. During the tensile test, the test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force that the test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand corner of the computer display. The material behavior can best be observed in a force elongation diagram.
The force F is being plotted upwards on the vertical axis, the elongation delta L towards the right on the horizontal axis. At first, the force rises rapidly. Force and elongation are proportional and form a steep, straight line in the diagram. In this area, the material behaves elastically. If the test piece were to be unloaded from this area, it would spring back completely to its original length. In materials with yield point phenomenon, the end of the elastic area can be seen clearly. The plastic deformation starts abruptly and is accompanied by a sudden drop of force. If the test piece were to be unloaded now, it would not spring back to the original length, but instead show a permanent elongation. In the next stage of the tensile test, an almost constant force level with slight fluctuations occurs. This phenomenon is called the Luders effect. After a certain strain, known as the Luders strain, the force increases again. The material opposes an increasing force against the imposed elongation. It strain hardens. Up to the point of maximum force, the test piece is strained uniformly along its length. This means that the test piece gets longer and thinner, but keeps a cylindrical shape. As soon as the maximum force is reached, a neck begins to form at one point of the test piece. All further plastic deformation now only takes place at the neck, and eventually the test piece fractures there. In the recorded force elongation diagram, the force FEH at the upper yield point can clearly be seen. This is the highest force the test piece can sustain elastically. FEL is defined as the force at the lower yield point, Fmax as the maximum force. Using these forces, the strength properties of materials can be calculated. The upper yield strength REH is calculated by dividing the force FEH by the original cross-sectional area S0. The lower yield strength REL is defined in a similar way. The maximum force divided by the original cross-sectional area is called tensile strength RM. In the last step, the tester swings the extensometer back into its resting position and removes the broken test piece. On the work table, he puts the fragments back together again. With the help of the distance marks, the percentage elongation after fracture can be determined. This is the permanent strain after fracture and amounts to about 30% in this example. Please note that the percentage elongation after fracture depends on the length to diameter ratio. By measuring the smallest diameter at the point of fracture, the percentage reduction of area can be calculated. It describes the reduction of cross-sectional area at the point of fracture in relation to the original cross-sectional area. Bom, como mostrou o vídeo, a gente percebe claramente esse empescoçamento, essa estricção que ocorre na peça. Percebe o máximo ponto quando ocorre isso, né? E o comportamento clássico de um aço. Esse ponto é muito importante porque é aqui que a gente tem um aviso que a estrutura está tendo problemas. Isso é fundamental também para o concreto armado, né? O grande alongamento do aço é que diz que se a peça de concreto está tendo problema, não é? Ok? Nota que eles usaram aqui força e alongamento e depois eles transformaram em tensão. Tá? O gráfico de tensão é mais geral e vale para qualquer espécie. Então, o aço possui um comportamento elástico linear, portanto, vale a lei de Hooke
tensão é epsilon, ou seja, é uma reta. Tensão y, o epsilon é o x. Isso aqui passa pela origem, portanto, epsilon é a inclinação da reta. Ok? E essa deformação específica é a variação do comprimento sobre o comprimento original, ΔL sobre L. Caso uma estrutura ultrapasse o limite elástico, ocorrerão deformações irreversíveis. Portanto, deve-se calcular para a tensão sempre menor do que a tensão de escoamento do material. Ok? Isso vai ser um critério de dimensionamento importantíssimo. Tá? Então, a molaridade do aço, em geral, é 2 milhões e 100 mil. Notem que é um número muito grande. Tem a ver com a resistência do aço. A gente poderia demonstrar a seguinte frase, que é a força necessária para dobrar o tamanho de um espécime de aço, por exemplo, aquele que tinha 100 milímetros, fazer com que ele esticar até 200 milímetros, a gente sabe que não dá, precisaria de uma força de 2 milhões e 100 mil quilogramas. Força. Para comparar o do concreto e da madeira. Média 250 mil, aqui 80, 100 mil, varia bastante. Aqui também varia de acordo com a resistência, pode ser um pouco maior. Mas notem que são bem diferentes os molos elasticidade. Aliás, é surpreendente como dois materiais tão distintos se comportam tão bem juntos, né? Concreto armado com aço. Então, a deformação de uma peça, vamos calcular se, é óbvio, a gente tiver a tensão abaixo de Fy. Então, vamos imaginar essa peça aqui, presa aqui. Vou esticar ela. Quando eu esticar, uma carga P, vou medir, vai dar esse delta minúsculo, letra grega delta minúsculo. Tá? É uma variação do comprimento, delta L. A deformação específica, a gente define como sendo a variação do comprimento pelo comprimento original da barra. Tá certo? Delta L sobre L, delta sobre L. Tá? Esse delta aqui é o que a gente quer calcular, quanto que alonga uma peça. A gente sabe que a tensão do aço segue a lei de Hooke, que é o material dito Hookeano. Mas é tão simples essa lei, por que tem o nome de alguém, professor? É porque o Hooke foi o primeiro a perceber isso lá no iluminismo inglês, que o aço e outros materiais tinham esse comportamento. O ferro também. A lei de Hooke. Substituindo essa definição aqui, tem que a tensão é o molo elasticidade vezes o alongamento dividido pelo comprimento original. Ok? Mas nesse problema, como é a tensão dada aqui é P sobre A, é a tensão normal axial, P sobre A, vamos juntar as duas coisas. P sobre A é igual a isso aqui. Isolando o delta, a gente tem a deformação devido à carga P. PL sobre A. Ok? Aquele tirante lá do exemplo inicial, se eu quiser calcular quanto que ele alonga, é isso, PL sobre A. Vamos falar agora sobre tensões admissíveis. Ou seja, são tensões máxima permitida para um determinado fenômeno. Eu denotei sigma barra, mas pode ser outros nomes dependendo do esforço que eu tiver atuando na estrutura. Então, é uma tensão que a gente limita, relacionada com o aço que a gente está considerando, para que a gente tenha uma reserva de segurança. O coeficiente de segurança vai entrar agora. Então, está aqui. Eu tenho o material mais ou menos isso aqui. Aqui é o escoamento dele. Então, eu vou limitar a trabalhar numa área com uma certa margem de segurança. Tá? Esse coeficiente de segurança gama, ele vai diminuir a tensão de escoamento. Vamos ver
como é o procedimento nas tensões normais de cisalhamento. Então, eu vou ter que garantir que as tensões normais no elemento, pode ser uma barra de treliça, um pilar, né, ou uma viga, tem que ser menor que uma tensão admissível. Tá certo? Tensão atuante, devido às cargas externas, tem que ser menor que a tensão admissível. Mesma coisa para o cisalhamento. Pode ser uma viga, um parafuso. Ok? Então, essa comparação, essa inequação aqui, essa desigualdade, é o centro do processo de dimensionamento. Sempre tem que garantir que é menor ou igual para ter uma reserva de segurança. Essas tensões são normalizadas e variam de acordo com o tipo de esforço solicitante. Tração, compressão, flexão, cisalhamento. A gente vai ver isso ao longo do curso. Então, para o caso de tração apenas, para a gente começar já a trabalhar um pouquinho com isso, a tensão admissível na tração é 0,6 de FY. Nota que a gente reduz bastante, né? Veja que isso é um coeficiente de segurança em torno de 1,65, muito parecido com o de concreto armado. Lembro que lá é 1,15 vezes 1,4. 1,15 o aço, 1,4 a solicitação. Aqui está embutido os dois juntos. Muito próximo do valor do concreto armado também. Tá certo? E no caso de tração, para os dois tipos de aço que a gente vai usar, o 2500 ou de 3500, a máxima tensão, eu pus um Tzinho aqui, ó, de tração que esse material suporta é 1.500 quilos, no caso de tensão do MR 250, e 2.100 no caso do AR 350. Então, isso é algo que a gente vai ter que lembrar bastante. Tá certo? Sempre que a gente der o tipo de aço, vai ter uma tabelinha dizendo qual é a tensão atuante. Qual é a tensão admissível. Então, as tensões admissíveis, muito importantes. Você que tem que lembrar o resto do curso. O curso é baseado nisso aí, inteiro. A única coisa que a gente muda é qual é a tensão atuante, qual é a tensão admissível. No caso da tração, está aqui um aperitivo. Com isso eu consigo já dimensionar o tirante daquele exemplo que a gente viu. Se vocês se lembram, dava 900 e pouco, quase 1.000 quilos por centímetro quadrado, e o aço ASTM A36 é um MR 250, portanto, 1.500 ele poderia resistir, né? Bom, é isso. Terminando então a parte de tensões, daqui a pouco a gente se encontra para falar mais de exemplos, né? Grande abraço.